Fala pessoal, beleza? Rapaziada, é o seguinte, eu sei que muitos já devem saber disso, mas sei que também é normal que alguns não saibam, né? Então eu vou tentar explicar aqui essa questão aí do combustível, né? Do álcool e da gasolina. Tentar fazer aqui uma analogia rápida para meio que facilitar o entendimento. A moto, pessoal, digamos que os motores, né, não a moto, o motor em si, ele é meio que como a gente. Você tem um consumo, né? Você tem um alimento. Esse alimento é transformado em energia. Então não é assim que a gente faz. A gente come e essa comida ela é transformada em energia, né? Não é assim? E obviamente há comidas que, como a gente chama, são mais fortes do que outras. Na realidade são mais calóricas, ela tem mais capacidade de fornecer energia. Então, a grosso modo, uma pizza, né? Ela fornece mais energia para o corpo do que um prato de alface, por exemplo, tá? Obviamente eu não estou falando aqui de macronutriente, micronutriente, né? De qualidade, do que é saudável, do que não é, né? E como eu falei, no nosso caso, a gente utiliza aqui, existem várias medidas, mas a gente utiliza aqui a caloria, né? Que a gente chama de caloria, que na verdade é medida na unidade quilocaloria. Então o mesmo acontece com o motor. O nosso motor, ele é um equipamento térmico, ou seja, que usa a temperatura para transformar isso em trabalho, para transformar isso em movimento. Ou seja, o nosso motor ele usa a combustão, que é o resultado da queima do álcool, da gasolina, no caso aí diesel, GNV, para transformar isso em movimento, que é transferido através de transmissão, embreagem, correia e etc e tal, para a roda, que é para fazer os veículos andarem. E assim como os alimentos, os combustíveis, eles também têm a sua capacidade de fornecer energia. E aí, isso pode ser medido em várias unidades, assim como os alimentos, né? No caso aí pode ser medido em quilojoule. E aqui a gente mede em quilocaloria, assim como os alimentos, tá? Só que por quilo. Há também a quilocaloria por litro e quilojoule, como eu falei, né? Mas aqui, tá? Eu vou colocar até uma tabelinha aí para vocês verem. A gente utiliza, né, a ANP, que é a agência do petróleo que trabalha a questão dos combustíveis no nosso país. Ela utiliza como medida aí a quilocaloria por quilo, tá? E aí então, como eu falei, cada combustível ele tem capacidade de fornecer determinado valor de energia, tá? Então, da onde é que vem? Na verdade, essa questão aí de que tem aquela continha de que o álcool, né? Ele tem que ser até 70% do preço da gasolina. Aquela conta que a gente faz da multiplicação lá, né, que tem que dar até 0,7 para o álcool ser vantajoso. E essa conta, pessoal, ela não é aleatória, tá? Ela vem justamente dessa questão do fornecimento de energia, que é o chamado poder calorífico. Ou seja,
é a capacidade que um alimento tem, né, ou que um combustível tem nesse caso, de fornecer essa energia. E como vocês podem ver na tabela, tá? Há valores divergentes, tá? Não é um valor preciso, isso aí vai depender da fonte que você busca. Mas no nosso caso aí, como a nossa regulação ela é pela ANP, né? Então eu vou usar os valores que a ANP passa. E como vocês podem ver aí na tabela, que é relativamente atualizada, é uma tabela de 2019, você vai ver aí que segundo a ANP, o etanol hidratado, né, que é diferente, né, o etanol hidratado é aquele que a gente coloca na bomba, é o álcool de bomba que a gente compra, né? O etanol anidro é o etanol, né, o álcool que a gente coloca na gasolina, é o álcool que não contém água, tá? No caso desse que a gente compra aí nos postos, ele contém água, por isso que é chamado de hidratado. Então, o etanol hidratado, que é esse que a gente coloca na bomba, nos carros, ele fornece por volta de 6.000 e poucas quilocalorias. E a gasolina do tipo C, que é a gasolina que a gente utiliza aqui, vale destacar aqui, tá, galera, que a gasolina do tipo C é a gasolina que tem os 25 e pouco a 27,5 de álcool, que é a gasolina que a gente compra no posto, tá? Porque tem também a gasolina do tipo A, que é a gasolina pura, mas essa gasolina a gente não tem acesso, pelo menos não na maioria dos postos espalhados no Brasil, tá? Aqui, por exemplo, não vende, então assim, eu desconheço o posto que venda a gasolina do tipo A aqui. Então, se você ver aí na tabela, a gasolina do tipo C, ela fornece por volta aí de mais ou menos 9.000 quilocalorias. Então, se você olhar de uma maneira geral aí e fizer as contas, vai perceber que o etanol ele fornece por volta de mais ou menos 26, 27% a menos de energia, ou seja, de quilocaloria. É por esse motivo que existe essa continha aí de 0,7 para você comprar, para você preferir utilizar, de ser mais vantajoso economicamente falando, de você utilizar o etanol. É por esse motivo da diferença do poder calorífico, tá? E é por isso que no acerto, quando você vai utilizar etanol, você precisa colocar mais etanol para a mesma quantidade de ar, mais álcool. E é por esse motivo também que o quilômetro por litro, quando você está rodando com álcool, ele é menor. Então o álcool fornece menos autonomia por conta disso, porque o poder calorífico dele é menor. Então ele precisa de mais combustível para realizar o mesmo trabalho. Então, galera, é utilizado essa conta por esse motivo. Só que aí essa conta ela é uma conta generalista, tá? Vale destacar isso. Ela é uma conta meio que para facilitar para as pessoas o entendimento e saber qual é o combustível mais vantajoso. Mas ela não é individualizada, que é o correto, porque cada veículo tem uma eficiência maior ou menor com um determinado combustível. Então, dependendo do conceito do motor, do projeto do motor, do acerto do combustível, da taxa de compressão do motor, ele vai se sair melhor do que outro motor, digamos assim, similar. Duas motos 150, por exemplo, possa ser que essa seja melhor do que outra na gasolina. Ela tem uma autonomia melhor, ela tenha um consumo mais baixo, tem a questão também de acerto por conta de emissões.
Então esse número, ele é um número que facilita, mas ele não é um número exato. Porque, como eu falei, há veículos que têm um consumo diferente, têm uma demanda diferente. Só que para individualizar isso é muito difícil, é praticamente impossível. Teria que ser feito vários testes. Testes complexos que demandam tempo e dinheiro. Então, esquece, não tem como fazer. Mas a questão do vídeo é explicar isso aí para quem não sabe, tá? Que essa questão do álcool precisar de 30% em média a mais, né, ou consumir 30% em média a mais, ela não vem do nada, tá? Ela vem exatamente disso aí, que é o poder calorífico. Espero que tenha dado para entender aí, pelo menos, mais ou menos o conceito que eu quis passar, tá? Essa é a forma mais simplificada. Tem outras questões que envolvem aí densidade da massa, etc e tal. Só que isso aí é algo mais complexo e que, na verdade, não vem ao caso e não vai mudar o fato que é o fator principal, que é o resultado do poder calorífico e essa diferença de 30% aí no consumo e autonomia em média. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!